Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos orar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos conceda um tempo abençoado na sua presença. Pai nosso que estás nos céus, Tu és bendito, Tu és santo, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos para adorarmos o teu nome, que é santo. Rogamos que tudo aqui diga glória. Dá-nos, Senhor, entendimento. Nós oramos a ti, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogando que o Senhor nos conduza ao arrependimento sempre que pecarmos contra ti, para que nos perdoes. É a nossa oração no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso estudo, eu vou ler mais uma vez esse texto que é fantástico. Filipenses capítulo 4, versículo 10, quando o apóstolo Paulo prorrompe numa adoração impressionante, dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão ou a não ser unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos, para que a gente não gaste muito tempo fazendo repetições ou recapitulando como já temos feito, eu quero simplesmente dizer que nós estamos considerando desse texto, belo texto, que demonstra uma maneira santa, bíblica, graciosa de se agradecer àqueles que nos favorecem. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo em relação aos filipenses, que estando ele encarcerado por causa do evangelho, foi assistido, foi ombreado por um homem que estava representando uma igreja, a igreja de Filipos, que era lá da Macedônia. E esse homem, tendo sido tão beneficiado, como ele diz, ele prorrompe nessa, eu diria, adoração, desde o versículo 10 até o versículo 19, que nós não lemos, mas que esse homem é tão cheio da graça que ele chegou a dizer assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas ou de vossas necessidades. Então,
nós estivemos considerando esse texto de uma maneira muito interessante e aplicando a nossa realidade. E nessa manhã, nós vamos, mais uma vez, olhar para aquele subtema que é o ápice do louvor pela graciosa solidariedade dos filipenses. Quando no versículo 18, e eu peço a vocês que leiam comigo, ele diz: recebi tudo, e vocês? E tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, nós olhamos para esse versículo 18 e destacamos 3 coisas nele. A primeira, nós já vimos, que é a plena satisfação de Paulo pela dádiva recebida, quando ele disse: olha, eu recebi tudo, eu tenho abundância, basta, estou suprido, basta. Tudo que vocês me mandaram, de fato, é suficiente para mim. Esse é o homem que disse: aprendi. Ele não está dizendo tenho aprendido, ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, as extremas, quando honrado, quando desonrado, quando tem abundância, quando tem escassez. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. A segunda coisa que nós falamos e na qual nos ocuparemos nesta manhã é o notável elogio de Paulo pela fidelidade do mensageiro Epafrodito. E por último, veremos a excelente qualificação de Paulo, a graciosa solidariedade dos crentes, quando ele diz algo impressionante. Ele diz que o que recebeu da parte daqueles irmãos chegou até ele como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E eu sou assim, impulsionado às vezes para falar algumas coisas, e veio assim minha mente, quando eu citei esse texto, um animal, quando você pega a vasilha dele e coloca, ele vai lá e sem nenhuma adoração. E às vezes os homens fazem a mesma coisa. Eu fico olhando no restaurante, o camarada pega e corta. Diferente é que chega a comida à mesa e você pega a mão da sua esposa, dos seus filhos, e você, antes de provar aquela comida, você diz: ó Deus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça que nos assiste a cada dia. E depois vai e come. Miserável homem que, depois de orar assim, diz assim: essa comida está sem sal. Não faz sentido nenhum. A oração vai rebater isso. Agora vamos voltar para o nosso caso. O notável elogio de Paulo pela fidelidade do mensageiro Epafrodito. Meus irmãos, Paulo deixa muito claro aqui algo que todos nós precisamos de aprender. Ele fez, evidentemente, um elogio implícito acerca da notável fidelidade do mensageiro daqueles ofertantes, os irmãos de Filipos. Ele fez questão de mencionar o nome dele, aquele que veio e entregou o donativo. Ele simplesmente disse isso: desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Vocês já viram alguém dizer assim: olha, E sabe quem levou essa carta até os filipenses? O próprio Epafrodito. Mas eu lembro aqui uma questão que me dá agonia quando eu vejo alguém dizer assim: Ruinei, olha, feche os ouvidos, feche os olhos, porque eu vou falar algo para você não se ensoberbecer. Gente, Ruinei é um jovem espetacular. Aí ele está assim com os ouvidos, ele não ouviu. Gente, isso não cabe. Há quem honra, vou perguntar de novo, há quem honra, claro, há quem honra, honra. E não tem ninguém que honre mais
do que o Senhor Deus, do que o Senhor Jesus Cristo, quem mais honra. Vocês lembram o que ele disse de Natanael? Ele disse que eis um israelita em quem não há dolo, engano, hipocrisia. E é isso que Paulo está fazendo aqui, elogiando Epafrodito. Ele diz: desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Paulo nunca perdia oportunidade para elogiar seus irmãos. Isso era, na verdade, uma característica marcante dele. Irmãos, se você tem por exemplo, uma empregada doméstica, não ache muito dizer para ela: fulana, que refeição você fez tão jóia. Agradeça. Sabe, irmãos, se você é atendido num departamento qualquer, às vezes é um flanelinha que chama, né? Flanelinha? Não é muito você dizer: olha, que o Senhor te abençoe, você tem um bom trabalho. Tem um bom trabalho. Isso não é muito, irmão, isso é importante. Vocês podem não atentar, nós podemos estar esquecidos, mas todos nós apreciamos elogios sinceros. Eu me lembro de uma pessoa muito querida nossa, que ele gostava de ser chamado de DJ. Se você quiser fazê-lo ficar todo cheio, fala: meu caro irmão DJ. Vocês sabem o que eu estou falando? Se sabe, é porque vocês sabem da vida de todo mundo. Você olha para Beatriz e diz assim: ô Beatriz, você está tão linda, que barriga linda. Eu aprendi isso na marra, porque quando eu era menino, criança, eu dizia assim: eu não vou casar nunca, porque no dia que eu casar, que se a mulher ficar gestante com aquela barrigona, eu vou deixá-la. Imagina o que é isso. Hoje eu acho tão lindo. Você diz todo dia para ela que ela está linda? É de querer ouvir agora. Diga. Muito bem. Só o seu Antônio ouviu, mas tudo bem. Tá bom. Irmãos, era característica de Paulo. Abram suas Bíblias na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 16, vocês vão ver como ele disse a Timóteo e disse ao mundo, está dizendo a nós, porque é uma carta. Ele diz: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Quando tinha que dizer coisa negativa, ele dizia. E ele então no versículo 16, eu li o versículo 15, né? Versículo 16 diz: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Olha o elogio. Ele diz: porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Eu estou lendo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Vocês estão longe, é? Onde vocês estavam? Você pula para o segundo. É assim, a gente vai para o primeiro, não é o primeiro, você pula para o segundo. Tudo bem? Acharam agora? Eu perdi até o pique que estava falando, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo. A minha esposa, de vez em quando, diz assim: filho, eu achei tão boa a sua mensagem, mas tira o pé do freio um pouquinho na hora de ler os textos para a gente poder assistir. Vocês gostam que ela diga isso para mim, né? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vou ler com a mesma ênfase. Vamos lá? Estais cientes de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. E eu disse, Paulo, quando tinha que dizer coisa negativa, ele era sincero. Isso quando era algo contra o Evangelho. E ele continua, versículo 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Eu pergunto, irmãos, preste atenção. Onesíforo soube que Paulo estava preso, procurou Paulo numa metrópole, Roma. Quantas prisões havia em Roma? E ele diz, até me encontrar.
O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da paz do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, quando nós lembramos, e estou mostrando a característica de Paulo de elogiar, ele elogiou quem? Epafrodito, e eu estou dizendo assim, ó, é característica dele, olha como ele elogiou Onesíforo. E o que dizer dele falando em Filemon? Ele diz para que Filemon recebesse Onésimo, que era um escravo. Veja como ele disse. Claro, eu estou lá no Filemon, né? Eu estou em Filemon, que só tem um capítulo, eu vou usar assim, versículo, está lá o Filemon, ele diz, Filemon é a última carta de Paulo, né? Ele fala assim, que é para ele receber Filemon, versículo 16, ele fala assim, receber ele, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Isso é uma atitude, irmãos, pastoral, uma atitude de quem reconhece os feitos de outrem para lhe favorecer. E essa é a maneira de ele agradecer. Quanto a Epafrodito, cujo nome significa gracioso, Paulo reconheceu que ao se colocar ele como mensageiro, ou seja, enviado dos filipenses, aquele gracioso Epafrodito, irmão, realizou uma obra de notável valor. Que dignidade de fato houve naquilo que foi o gesto de Epafrodito, quando diz Paulo, nessa mesma carta, ele se dispôs a dar a própria vida para suprir a carência dos filipenses. Irmãos, eu estou aqui com uma figura na mente. Chega em sua casa, toca a campainha, aí aquele 99, todo mundo entende minha linguagem? Irmãos, vocês já viram como é que andam esses 99? Eles são quase, eu posso dizer assim, loucos. Ele vai entregar a sua pizza. Diga a ele, muito obrigado, o Senhor te abençoe. Vocês estão me ouvindo? Irmãos, nós precisamos exercitar isso, aprender com o apóstolo. O carteiro chega na sua porta, você está desejando de receber aquela carta. E se você for como algumas outras pessoas, você rasga a carta no meio, porque não tem tempo de pegar uma tesoura, cortar. Tem gente que faz assim, todo metódico, corta na tesoura e tira. Não tem gente que faz assim, quer ver o que tem lá. Mas antes, agradeça ao carteiro, se tiver oportunidade. Dessa maneira, meus irmãos, o apóstolo, publicamente, foi publicamente isso? Foi! Está aqui a carta, nós estamos vendo, estamos lendo. Publicamente elogiou a esse servo do Senhor, a quem chamou de vosso auxiliar. Significa, é uma palavra que tem um sentido religioso, de liturgia. Aquele que presta serviço oficial e sagrado, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui, por mais ênfase que eu dê, nós não conseguiremos chegar lá para entender. Eu vou tentar mostrar para vocês. Paulo estava encarcerado em Roma. Epafrodito pertencia à igreja de Filipos, bastante distante de lá. Eram dias, não me lembro aqui quantos dias de viagem, quem sabe mês ou mais de um mês de viagem. Mas tinha um outro elemento. Naquela época, as viagens eram extremamente perigosas porque as estradas eram desertas.
quando os filipenses ficaram sabendo que Paulo estava encarcerado, eles começaram a sofrer. E de alguma maneira, a Bíblia não diz, mas de alguma maneira, Epafrodito foi o escolhido para ser mensageiro, ou seja, apóstolo, enviado, para ser seu auxiliar, ou seja, aquele que haveria de fazer algo como se fosse numa liturgia, algo sagrado, levar o donativo. Não é fácil, não é fácil. E aqui eu vou aproveitar para trazer um elogio aqui a essa equipe de apoio. Vocês lembram que num certo dia, em plena pandemia, tudo fechado, a bandidagem começou a perturbar a cidade, assolar a cidade, incendiar, fazer arruaças e ousadamente quase determinou um toque de recolher nesta cidade. Vocês lembram disso? Lembram bem? E o Senhor levantou essa equipe que se dispôs a dar sua vida aos bandidos para suprir a carência que havia, que era levar a palavra do Senhor para vocês. Vocês lembram disso? Eu me lembro aqui, o Neto veio, eu lembro, o professor Davi disse, pastor, o que a gente vai fazer? Aí eu senti o ânimo dele. Eu disse, os irmãos, a equipe de apoio vai, que eu estava numa luta sem saber se suspendia tudo ou não, se não tinha culto naquela noite ou não. Quando eu percebi o ânimo do professor Davi e também que ele disse que alguns irmãos poderiam ir, outros mandaram recado, olha, não é prudente vir. Eu disse, vamos para morrer com ele. Vamos para morrer com ele. E viemos, e saímos daqui correndo para não morrer com eles. Irmãos, sabe o que devíamos fazer? Olhar para eles e dizer assim, vocês são notáveis. Inclusive você, Mateus, você veio, seu pai disse, seu pai estava chateado com você? Porque você mandou você para a cova do leão? Você estava chateado com o Mateus? Não, né? Mas mandou. Minha esposa não estava chateada comigo, não queria se separar de mim, não. Ela queria que eu viesse a servir os irmãos. E viemos, o Senhor nos guardou. Podia não guardar. Podia? Podia. Então, ele se dispôs a dar a sua própria vida numa coisa muitíssimo maior, muitíssimo grande, porque na estrada havia perigo, sim, e perigo sério, de ser assaltado até ser morto. Meus irmãos, Epafrodito tinha sido enviado tanto para levar uma oferta, como também ser ele uma oferta dos filipenses. É isso que ele se constituiu, uma oferta dos filipenses. Isso nos faz lembrar do Senhor Jesus numa dimensão muitíssimo maior, que se fez não só um enviado, foi enviado, mas também se constituiu numa oferta. Ele mesmo era uma oferta, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Deus o enviou, eis o meu filho amado, mas também como uma oferta. Irmãos, há um sentido que eu vou dizer para vocês. Deus sacrificou-se a si mesmo quando deu o seu filho como oferta. Há um sentido, e esse é absoluto, que ele foi oferta para Deus, mas há outro sentido que ele foi oferta para nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio e colocou sobre si todos os nossos pecados e foi levado para o deserto. Ele, o único que foi sacrificado. O que é admirável é a percepção, é o discernimento do apóstolo Paulo para olhar para aquele gesto, tanto dos filipenses quanto de Epafrodito, para dizer o que ele está dizendo aqui. E isso nos faz lembrar, ou me faz lembrar, de uma maneira um tanto quanto diferente, mas o aspecto da liturgia é o mesmo. Davi, quando Davi, numa certa ocasião, ele estava em guerra, e ele então disse assim, o texto fala assim, suspirou Davi
e disse assim: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Vocês lembram desse texto? Só tem um detalhe. O poço que estava junto à porta de Belém, para ser acessado, era necessário passar pelo acampamento dos inimigos de Israel, diz logo, filisteus. Muito obrigado, vocês são bons de Bíblia. Os filisteus. E diz o texto que 2 soldados, salvo engano, 2 soldados, quando ouviram o rei dizer isso, saíram em disparada. Passaram pelo acampamento dos filisteus, juntaram água, deve ter colocado num coldo, como é o nome? Uma vasilha deles, que eles tinham vasilha própria para isso. Voltaram, invadiram o acampamento dos filisteus e chegaram e entregaram Davi. Sabe o que Davi fez, irmãos? Davi disse: não sou digno de beber esta água. E apresentou aquela água em adoração como sacrifício ao Senhor. Evidentemente que a ilustração é pobríssima, paupérrima. Mas às vezes, irmãos, eu sento à mesa, eu me sinto tão indigno quando eu fico vendo e observando o que é a lida de uma dona de casa. Sinceramente, eu me sinto indigno. Espero que diga alguma coisa a alguns que precisam ouvir isso. Que belíssimo discernimento espiritual de Davi, também de Paulo. Alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos? Como o senhor lembrou da pandemia, e nós percebemos que houve muito envolvimento de irmãos da igreja no sentido de doação, de ajudar as pessoas, solidarizar com as pessoas nesse momento de pandemia. No entanto, muitas pessoas que nós vemos assim como descrentes também se mostraram generosos nesse período. Como o senhor poderia descrever em relação a isso? Ok, vocês entenderam a pergunta? Muito boa. E aqui eu estou tendo em mente uma figura muito conhecida que deve vir a Manaus, parece que vai fazer um filme, sei lá o que é, e diz que se esgotaram, vai ser num lugar chamado Teatro Amazonas, se esgotaram de primeira. E ele ficou notabilizado porque ele assistiu com alguns cilindros de oxigênio o nosso povo. Vocês lembram disso? Você pergunta, o que diria sobre isso? Graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor, que é o Deus da providência. Mas tem uma pergunta no ar. Essas pessoas dão graças ao Senhor por elas terem as condições de suprirem e de assistirem certas pessoas nas suas necessidades? Isso vai fazer toda a diferença. Ele, Deus, é glorificado até na ira humana. O que nós estamos vendo aqui? Paulo agradecendo aquilo que fizeram, porque fizeram por causa do Evangelho, para o Evangelho, para a glória de Deus. Há uma diferença enorme. E aí, então vem outra pergunta. Quem praticou boas obras? Aqueles que foram selecionados, escolhidos na eternidade, de antemão por Deus, para que andassem nessas boas obras. Essas pessoas não são qualificadas da mesma maneira. Vocês estão entendendo a minha resposta? Eu fiz uma pergunta, não sei qual é. Vocês estão entendendo? Paulo não está chamando a atenção para si mesmo. Paulo está elogiando outrem. Paulo está agradecendo pelo que fizeram a ele em Cristo. Por isso ele começou o versículo 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Ok? Aqui e ali. E agora, o que é que eu faço? Eu acho que ele pediu primeiro, só dá uma vezinha dele, porque dá uma vez para ele, por favor, diga. Certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu concordo com você. Ele está dizendo que mesmo as pessoas descrentes, quando elas agem fazendo o bem, num sentido é bem, mas no sentido não significa boas obras, elas fazem porque Deus as impulsionou a fazer. É o caso de Ciro.
O Senhor disse que escolheu Ciro, o ímpio, para fazer bem ao seu povo, para tirar o seu povo da escravidão. Ciro não conhece, tu és meu servo, ainda que não me conheces, porque o nosso Deus é o Deus da providência. Agora, cabe a nós fazermos tudo no Senhor. Aí faz diferença. No Senhor. Sim, Senhor. Esse ato de fazer o bem, a gente não poderia descrever como graça comum? Sim, sem dúvida. A graça comum, porque existe, é o seguinte, os teólogos, eles utilizam essa expressão graça comum aplicada às pessoas que não fazem parte do grupo seleto escolhido para a salvação do Senhor. Então, se a gente quiser dizer que não encontramos pessoas que têm certas características que não são comuns, e você diz, mas elas não são crentes, provavelmente você disse assim, já tenha dito, poxa, não é possível, fulano não é crente, mas ele age como crente. Só falta ser crente. Só falta ser crente, não, falta é tudo, ele precisa nascer de novo. Então, o que é que acontece? Isso é chamado de graça comum. E a graça comum, às vezes, atua na família. Por que o mundo ainda não está como Sodoma e Gomorra, de fato? Por causa da graça do Senhor, que não permitiu que a promiscuidade, a imoralidade avançasse de tal maneira que fosse exatamente como Sodoma e Gomorra, quando ele dizimou toda aquela cidade. É isso mesmo. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Sim, senhor. Bem, eu não vou colocar tudo que o senhor disse, mas o que é necessário. Ele está falando de certa situação em que alguém, pressionado diante de investigadores, porque é isso mesmo, investigadores, ele então, diante de alguém que era o líder dos investigadores, ele fez lembrança, colocando na cara daquela pessoa que no estado daquela pessoa ele fez isso e aquilo. O pessoal lá fora está querendo saber o que é. Não vou dizer. Não vou dar holofote para ninguém. Não vou dizer. Aí ele perguntou, é certo que essa pessoa, mesmo estando pressionado por outra, de divulgar o que ele fez? O que é que vocês acham? Não! Do ponto de vista bíblico. O senhor mesmo disse, o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não veja, não saiba. É só isso que eu tenho para dizer. Não, é isso que eu estou dizendo, não convém isso. Não, eu estou respondendo a pergunta dele. Ele está dizendo que se a atitude da pessoa foi louvável. Não, não foi louvável. Que outro falasse, não ele. Outro fale, mas não ele. Você já pensou... Não dá certo. Não. Do ponto de vista, eu estou falando do ponto de vista bíblico. Sim, senhora. Irmã, se a senhora puder dar assim um pouco, ainda não fui otorrino, tá? Eu disse que vou ainda. Por favor, aumente um pouquinho o volume, por gentileza. Rapaz, vai lá perto. Não tem jeito. Por favor, vá lá perto. Espera aí, irmã, que ele vai perto daí da senhora e vai ouvir melhor, porque ficou difícil agora. Espera aí, só começando do início, por favor. Diga. A pergunta é, diante do que o senhor respondeu ao irmão, ela está citando que muitas vezes diz, estou orando por você, a um irmão da igreja, a um vizinho. É errado dizer isso? É pecado? Ok. Às vezes é bom falar e é necessário falar. Imagina o seguinte, um irmão que está meio chateado contigo ou não é muito favorável a ti, você acha uma oportunidade para dizer a ele, irmão, eu oro por você. Não tem problema nenhum. Você não está querendo aparecer para ele porque você sabe que ele... Não. Agora, pode ser pecado se estiver falando para aparecer. Irmão, eu sou homem de oração. Então, uma irmã diz assim, olha, eu oro todos os dias, ponho meu joelho no chão, mesmo ralado, eu ponho no chão e oro por você. E olha, eu grito, eu faço, aí é aplauso, quer aplauso. Não, eu sei que é falar de verdade. Basta dizer assim, irmã, eu estou orando por você. Não, pode ser pecado ou não. Vai ser pecado se a pessoa quiser holofote para si.
Pronto, não é o seu caso. Eu sei e ore por mim também, mas não precisa dizer não, mas ore por mim também, por favor. Isso, não se preocupe não, continue orando, irmã, continue orando. Alexandre, continue orando, por favor. O que foi? Tá. O senhor quer oração também? Sim, senhor. Tudo bem? O senhor coçou a cabeça ou estou chamando para fazer pergunta? Tá, então, vamos lá. Irmão, sumariando, o apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade ao escrever para os filipenses para elogiar esse homem que realmente já tinha sido elogiado, mas não de forma definida no aspecto que estamos vendo da oferta que ele levou ao encarcerado, Paulo, oferta essa dada pelos filipenses. Se vocês abrirem sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 2, observem o que ele diz de Epafrodito, que já tivemos a oportunidade de ver isso, irmãos. Versículo 25, ele fala: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrais sempre. A quem, irmãos? A homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro, de serviço para comigo. Esse é Epafrodito. Então, irmãos, eu disse, sumariando, vejam como Paulo elogiou a atitude dos filipenses e a atitude de Epafrodito ao mencionar o nome dele. Eu acho interessante como há algumas coisas que o mundo faz que a gente deveria tomar como exemplo, entre aspas, para nós. Por exemplo, às vezes eu sei que você fizeram um aniversário porque tem uma mídia aí que avisa. Eles sabem. Ainda diz assim, olha, hoje é aniversário, deixa eu ver se, eu não me lembro agora, deixa eu falar logo. Não, depois a gente vê. Hoje é aniversário de fulano de tal. Aí só faz assim, adoce um pouquinho a vida dele, dizendo alguma coisa para ele. Normalmente, eu não falo nada na mídia, porque se eu for falar para um, eu vou falar para outro, Aí, todo dia já tem gente aniversariando e fica complicado. Eu me lembro, o Cláudio fez aniversário, eu disse alguma coisa lá na mídia? Não, mas Cláudio, parabéns, vamos lá, parabéns, Cláudio. Mas você não gosta de receber uma notinha, Cláudio? É bom receber uma notinha, sim, é bom. Todo mundo gosta de ver aquela mãozinha assim, como é que é aquele negócio? Curtir, né? Curtir, e se for amei, fica melhor ainda, né? Amei, tá? Todo mundo gosta. Irmãos, isso é bíblico, ainda que eles não façam com a motivação bíblica. Mas nós somos chamados para tal, ou seja, para exercermos esse tipo de atitude. Abram suas Bíblias, por favor, em Romanos, no capítulo 12, e nós veremos como é bíblico o que está acontecendo aqui. O que Paulo está fazendo e que deve ser aplicado a nós. É bíblico. Romanos, capítulo 12, o que diz o versículo 9? Diz aí, leia aí, por favor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, bem alto,
preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmão, não tem dona de casa que não se sinta assim. Ela reverbera quando seja o marido, seja os filhos, sejam os filhos, agradecem pelo que elas fazem, ou pelo que ela, a esposa, faz. Aliás, eu estou olhando aqui para você, está agradecendo todo dia, José Santos, os benefícios que recebe em casa. Eu quero ouvir sua voz. E outra coisa, vocês vieram com essas duas cores assim para mostrar alguma coisa, foi? As duas coisas diferentes para unir, para mostrar alguma coisa. Olha aí, seu Francisco. Aqui, o José e a Nadir, tá combinando aqui vocês dois, é? É, José? E aí, José, você já tá se exercitando direitinho? Ih, ficou calado. Depois eu falo, ele agora, coitado do José. Mas depois eu vou falar. Sim, se o senhor levantou a coisa. Irmãos, é bíblico, a própria Bíblia faz isso. Ou seja, a própria Bíblia elogia. Vocês já viram o que Lucas, inspirado por Deus, falou daquele que se separou de Paulo, Barnabé? Disse assim: homem bom, cheio de fé. Olha a Bíblia dizendo, homem bom, cheio de fé, querendo dizer como ele era agraciado e como ele era generoso. Mas isso tem que ser feito. Marido, aproveita a oportunidade, porque no dia que se ela morrer primeiro que você vai ficar chorando, porque o Senhor a levou e você não aproveitou a oportunidade para cada dia elogiá-la. Quando você ouvia, você chegar em casa que vestia aquela camisa cheirosinha, foi ela que lavou, miserável. Você reconheça isso. Você tem que prestar atenção às coisas. Olha, os empresários hoje, eles sabem tanto que isso é importante, que você já viu, você vai e compra um negócio lá, aí isso é aprendizado. Aí a pessoa vem com a sacolinha, antigamente entregava para você, não vai à porta, você se sente tão bem, né? Vai à porta e ele entrega a sacolinha. E você sai feliz da vida. Claro que se for numa loja dessa qualquer, ele não vai. E você nem quer sair com a sacola não vou dizer o nome da loja, não. Mas isso é estratégica. Isso é estratégia. Nós precisamos usar essa estratégia. Ganhe. O que foi que os servos de Salomão, que viveram com Salomão, disseram a Roboão, o seguinte: Roboão, seja servo desse povo, esse povo vai ser servo seu, sirva esse povo, e eles vão ser servos seus sempre. Irmãos, isso é algo que precisa ser exercitado todo dia. Chegue para o animalzinho e diga assim: oi, tudo bem contigo? Aí você vê o rabinho, ela sabe que você está falando com ela, fale com ela, ela vai fazer. Agora imagine você falar com sua esposa mansamente, carinhosamente. Vocês estão gostando, irmãs? Está fraco. Estão gostando, irmãs? Mas irmãs, falem também mansamente com eles, com os seus maridos. Não é só um lado, não, os dois lados. Elogio é algo bíblico. É isso que Paulo está fazendo assim, desde que Epafrodito me passou as mãos. Está dizendo, Epafrodito foi realmente fiel. Ele trouxe o que vocês deram para mim. E, como nós vamos ver, no tempo certo, Paulo disse: isso chegou às minhas mãos como aroma suave, como sacrifício agradável, aprazível a Deus. Sabe o que Paulo fez? Ele usou uma expressão, e eu peço para a gente terminar, que ele mesmo usou aos Efésios, falando aos Efésios, no capítulo 4, para que nós, aliás, capítulo 5, para que nós sigamos nas pisadas do Deus vivo, chamando a atenção para o maior de todos Epafroditos, o próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 1 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Leiamos junto, irmãos. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Haveremos de ver isso, com a graça do Senhor, para finalizar essa série de estudo Louvor
pela graciosa solidariedade dos crentes. Eu fico imaginando, tem um irmão precioso que de vez em quando ele manda uma imagem para mim. Eu não sei se ela sabe, a esposa dele sabe que ele manda essas imagens para mim. Às vezes ele manda assim, ele preparando o café, não vou dizer quem é, tá? Ele prepara o café, aí ele mostra para mim, eu já sei. Quando ela levantar, é assim, eles têm um acordo disso. O que você tem a ver com a vida dos outros? Não se meta na vida dos outros, isso é coisa deles. Aí, quando ela se levanta, eu imagino quando ela se levanta, ela sente o cheirinho do café. Eu imagino que ela pula no pescoço dele, dando beijo, cheiro nele, agradecendo por ele fazer esse café tão delicioso. E ele está me devendo esse café, porque eu já disse... Quando é que você vai me dar esse café? Para mim não é de manhã, não. Para mim é à tarde, um cafezinho assim. Estou esperando a vez de ele me chamar, que ele só fica na promessa. Vamos. Mas não é o caso. Vocês entenderam, irmãos? Quem faz café na sua casa, Diego? Precisa dizer assim, é ela, isso, é ela não. Você nunca fez café, não? Você? É igual a mim, não sabe fazer café. Que coisa. Mas tem outras coisas que você sabe fazer e você faz para ela. Tudo bem, meus irmãos? Que o Senhor... Tem alguma pergunta aí? Nos abençoe e nos faça ter discernimento para que façamos elogio a quem devido, honremos a quem devido, a quem honra, honra, seguindo nas pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs. Nós vamos orar logo. Eu me lembrei que no domingo passado nós não oramos para os aniversariantes. Eu digo, mas não é possível. Então nós vamos orar agora e depois eu vou descer, porque o professor Davi, ele está numa viagem, volta hoje à tarde e me deixou assim, desse jeito, né? Então, não tem jeito, mas eu vou descer aqui para fazer as vezes do professor Davi. Eu vou imitá-lo, nem imitação vai ser. Mas vamos orar. Pai Celeste, graças te damos por tua bondade, pela tua palavra que é viva e eficaz. Ensina-nos, Senhor, a termos corações gratos, sobretudo pelo dom do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ensina-nos a reconhecermos nas mínimas coisas o que os irmãos fazem, o que outras pessoas fazem, mesmo que elas façam sem ser para a tua glória, mas que nós reconheçamos a tua mão como providente que és, como o Deus da providência que dá-nos chuvas, sol e faz com que nós vivamos com tantas coisas boas que o Senhor nos proporciona. Perdoa os nossos pecados quando não agimos assim. Que nosso Senhor Jesus seja engrandecido em nosso viver. É a nossa oração em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.